Tudo bem, pessoal? É sempre uma alegria e um prazer encontrar vocês mais uma vez aqui. Hoje nós vamos tratar do tema da corrupção. É um tema interessante, recorrente, tanto nas produções de texto quanto nas questões ligadas à ética, à moralidade, não é? Nas questões ligadas aos temas de sociologia, de geografia, tá bom? Então, exatamente por essa relevância que o tema da corrupção tem, e nós sabemos, né, que esse tema é tão relevante que foi um tanto quanto decisivo, né, para o resultado nas eleições no Brasil em 2018, né? Esse tema foi frequente nas campanhas políticas, esse tema foi um dos mais utilizados de 2013 para cá, desde as manifestações do passe livre, de manifestações patrocinadas, né, pelo dinheiro de grandes empresas no Brasil e colocadas, né, pela mídia como espontâneas, né, o que na verdade a gente está cansado de saber que não foram espontâneas, né, foram induzidas, conduzidas, patrocinadas e desaguaram em resultados eleitorais com todos os candidatos usando essa plataforma. O tema teve em mídia em torno de 80% do noticiário no Brasil. Então, nós entendemos o porquê de toda essa relevância, né, que esse tema teve. É, a, o termo corrupção, ele vem aí de duas formas específicas, né? A primeira delas é aquela que vai dizer que corrupção é quebrar pedaços, né? É desfazer. E uma outra forma, né, vem do latim, utilizada sobretudo por Santo Agostinho durante o período medieval, que era a ideia de coração pervertido, né? Coração quebrado, né, frente às questões éticas e morais. Então, é quando o nosso coração era ferido, né, em razão de violações éticas e morais, segundo a definição do latim, de acordo com Santo Agostinho, né, da filosofia medieval. Nós podemos colocar aqui que o artigo 333 do Código Penal brasileiro considera, né, tipifica a corrupção como crime, e a partir daí nós podemos entender que essa corrupção, uma vez tipificada no artigo 333 do Código Penal, ela também teve alguns desdobramentos importantes que trazem para nós outras figuras ligadas prioritariamente ao braço da corrupção. E nós aqui podemos dizer crimes como, por exemplo, a formação de quadrilha, nós podemos dizer os crimes ligados ao nepotismo e também ao desvio, né, de verbas públicas, que a gente normalmente considera como improbidade administrativa. O nepotismo é a gente empregar pessoas, né, de políticos no primeiro, segundo escalão, mesmo que não seja, né, mesmo que o parente esteja na pública federal e o parente seja empregado na pública municipal, ainda assim é considerado nepotismo. Portanto, é uma prática que está coadunada, né, ligada com a questão da corrupção. O desvio de verba ou improbidade administrativa é um dos mais comuns, ligados a licitações fraudulentas, ao desvio de recursos públicos, né, que tinha uma finalidade de aplicação na educação, na saúde, sobretudo, né, nas políticas públicas, né, ligada ao artigo 6º da Constituição Federal, e que a gente vê o desvio desses recursos para ser aplicado em outros setores, né, específicos para atender grupos econômicos ou para atender a grupos ou oligarquias políticas, né, partidárias, ou mesmo com desvio mesmo de verbas, pagando 2, 3 vezes o valor do que seria, né, o recurso, aquele recurso desviado para uma finalidade, ele tem o custo 3 vezes mais exatamente para o pagamento de propina, né? O pagamento de recursos destinados aí a partidos políticos, destinados à corrupção como um todo, né? Aquilo que configura a corrupção ativa ou corrupção passiva, né? O desvio de verba pública e a questão, né, das
quebras de normas aí na licitação, processos licitatórios fraudulentos, né? O desvio de finalidade, tudo isso furando, às vezes, né, o teto da lei de responsabilidade fiscal, que vai configurar também como ilícito criminal por parte do poder público, o que pode resultar efetivamente, né, na responsabilização e na devolução aos cofres públicos desses dinheiros ou desses recursos que foram indevidamente apropriados, né? A questão da propina também é muito comum, né? Que está ligado, como eu disse, à corrupção passiva, à corrupção ativa, né? E isso efetivamente reporta para nós uma questão assim muito comum, muito recorrente, né? No poder público brasileiro. Olha, a corrupção, ela também tem uma esfera aí da corrupção, que é o que a gente chama de corrupção sistêmica, ou também endêmica, né, gente? A corrupção sistêmica ou endêmica é aquela que é repetitiva, que é recidiva. Desde o Brasil, enquanto colonização, nós temos essa estrutura, né? Nós encontramos a figura da corrupção quando nós já tínhamos a compra, né? O tráfico humano, comprando meninas brancas para a procriação aqui no Brasil, né? Para os projetos de branqueamento da população brasileira. Nós vamos ter a corrupção através da compra de negros escravos, né? Vindo aí da África. Nós vamos ter a corrupção através de tratados e de medidas econômicas que foram quebradas por parte da coroa portuguesa para atender a mecanismos de corrupção, né, junto à Inglaterra, junto à França, em que nós tínhamos ali a perda, né, de valores ou desvio de recursos para atender uma demanda econômica do rei, né, daqueles que estavam a serviço do rei, ou mesmo da própria coroa, quando Dom João VI veio para cá com a corte, morar no Brasil, fugindo do Napoleão Bonaparte, né, na Europa. Então, a corrupção, gente, ela é muito mais antiga do que se fala, né? O processo de corrupção no Brasil nós podemos considerar que é endêmico, sim, porque ele é repetitivo, ele é circunstancial, ele ocorre, né, por várias vias. Infelizmente, a gente vê pessoas, mídia, grupos econômicos ou grupos políticos, né, que apontam a corrupção como sendo uma corrupção de 2012 para cá, né, sobretudo impondo ao Partido dos Trabalhadores essa corrupção. E a gente sabe que, na verdade, nós que precisamos ter um olhar crítico, politizado, nós vamos entender que a corrupção nunca foi só do Partido dos Trabalhadores, né? Eu não estou dizendo que o Partido dos Trabalhadores não tenha cometido corrupção, mas não foi só o Partido dos Trabalhadores e muito menos o Partido dos Trabalhadores teria feito a maior corrupção, né? Nós sabemos de outros escândalos como tucanato, a questão, né, da emenda da reeleição, ainda dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos ter o Michel Temer, né, que também realizou diversos acordões, né, que mantiveram, inclusive, ele no cargo depois de ter assinado as pedaladas fiscais que cassaram a presidenta, a ex-presidenta Dilma. O Michel Temer assinou a pedalada, mas quem foi cassada, né, quem sofreu impeachment, foi a ex-presidenta Dilma, né? E o Michel Temer se manteve no cargo, ele teve lá vários protocolos de ações de impeachment, que nenhuma delas foram aceitas, exatamente porque ele negociou, porque ele comprou, sobretudo contando com o apoio do Centrão, né? A gente vê agora o Centrão também apoiando o atual presidente, impedindo que ele também tenha um processo de impeachment, diversos processos relacionados, né, com escândalos de corrupção, e outros que estão aí sendo aprovados, que nós precisamos ver aí o desaguar final, né, desses processos, para a gente entender que a corrupção nunca foi só de agora. Ela é endêmica, ela é sistêmica, ela acontece na repartição junto ao poder público municipal, junto ao poder público estadual. Nós temos denúncias em Minas Gerais ligadas a partidos, né, como o PSDB, nós temos outros partidos ligados, né, processados e candidatos, ou mesmo políticos cassados em razão de escândalos de corrupção. E nós vamos ver, por exemplo, que o Partido dos Trabalhadores está na 7ª posição. O partido mais corrupto, segundo o site Transparência Brasil, é o PP, né? E não é o PT, como a grande maioria das pessoas pensam, né? Que é exatamente por conta dessa insistência
de dizer nos últimos processos eleitorais que o PT era o único corrupto, que o PT quebrou a Petrobras, etc. e tal, enquanto que a gente vê que a grande maioria dos caçados, dos comprometidos, dos relacionados, né, dentro da Petrobras eram do MDB, que é o partido do Michel Temer, né? Então, nós precisamos ter um olhar mais crítico com relação a essa estrutura, né, da questão endêmica que é a corrupção no Brasil, ter uma visão mais ampla e parar de ter uma visão parcial, sobretudo comprando, né, aquilo que a mídia, que redes sociais, que fake news também fabricam, né, para que a gente tenha uma clareza a respeito do processo de corrupção, e nós vamos entender que a corrupção ela é pública e ela é privada. O setor privado também comete corrupção quando financia sites clandestinos, e contas que divulgam fake news, vocês estão vendo aí em apuração pelo STF, né? O setor privado, ele também comete corrupção quando ele compra poder público, quando ele compra membros do Poder Judiciário, quando ele financia a estrutura, né, fraudulenta para ganhar obra pública. O poder privado, ele também comete corrupção quando ele lava dinheiro, ele comete corrupção quando ele compra, né, apoio, né, junto a órgãos públicos. Ele também comete corrupção quando ele desvia de recursos, quando ele sonega impostos, né? E isso é um problema grave que o Brasil tem que enfrentar. Aliás, a sonegação fiscal é muito maior do que propriamente a corrupção no Brasil, apesar de desde 2012 para cá a gente vê, né, essa campanha frequente falando de corrupção, 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 e as pessoas pouco falam e a mídia pouco falam daquilo que se deixa de arrecadar, que é muito maior do que a corrupção, viu? Isso é grave, não há uma estrutura de controle, há uma conivência político-partidária em relação a não punir aqueles que sonegam impostos, há membros da mídia, inclusive, que sonegam impostos no Brasil e que estão aí filtrados, né, amparados por essa proteção que a própria mídia, né, e a Congresso Nacional no Brasil fazem em não votar medidas e permitir, muitas das vezes, né, que leis que flexibilizam essas investigações ou que possam punir efetivamente o sonegador possam ser aprovadas no Congresso Brasileiro, na Câmara Federal, né? E para a gente encerrar, então, né, o nosso vídeo, eu gostaria aqui de encerrar com o pensamento do Immanuel Kant. O Kant, ele é um filósofo aí do final do século XVIII, entrando para o século XIX. Ele escreveu algumas obras, uma delas ligadas exatamente à questão do comportamento moral. E o Kant ele vai dizer, né, que a ação boa, a ação válida, é aquela verdadeiramente guiada pela moral, né? Então, se nós precisamos fazer uma proposta de intervenção, até mesmo num texto de redação, nós podemos citar, então, o Kant, né? Além do seu imperativo categórico, ele vai afirmar que para a gente combater a prática de corrupção, de desvio de moralidade, é exatamente fazendo com que as pessoas, né, garantam em seu dia a dia, na sua prática, tanto na esfera particular, privada, quanto na esfera pública, as ações válidas, moralmente válidas, que são aquelas, né, verdadeiramente seguidas pela moral, né? É essa que nós precisamos cuidar, é com essa que nós precisamos divulgar. Nós precisamos deixar de ser bobos, né? Me desculpem o termo, mas bobos e inocentes, de acreditar que a corrupção é só do A ou do B, ou do partido X, ou do candidato tal, ou do político Y, porque essa corrupção é muito maior do que nós pensamos, ela é endêmica, ela é sistêmica, ela está dentro da nossa própria vida, quando a gente busca mecanismo de ter vantagem para pegar um bife maior na panela, né? Então, o processo de corrupção ele é intenso quando a gente compra recibo falso para declarar imposto de renda, quando a gente apresenta notas, né, para poder pagar menos imposto. Então, a corrupção é muito maior do que a gente pensa e muito menos está restrita somente à esfera política, né? O setor privado também comete corrupção e nós precisamos revisar, repassar a limpo todo o processo humano, né? A prática humana, para que a gente reestabeleça um processo moral, assim como o Immanuel Kant diz para nós, através da ação boa, é a ação verdadeiramente moral. É assim que diz o Kant, e é com essa frase que eu gostaria que nós terminássemos
esse vídeo, né, importante ligado à corrupção, tá bom? Um grande abraço, eu espero vocês em outras videoaulas, em outros vídeos aqui comigo, tá bom? Tudo de bom, até a próxima.